Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos. Sejam bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida. Esse aqui é o meu canal espírita. Aqui você encontra conteúdo exclusivamente espírita. E agora, com nova programação 2022, nós temos live terça, quarta e quinta, sempre às 19 horas. Então, é só você olhar embaixo, está aparecendo, Haroldo, Espiritualidade e Vida. Espiritualidade e Vida é o nome do canal, para que ninguém aqui se confunda quanto ao canal, né? Eu tenho 2 canais no YouTube, mas esse aqui é o canal espírita. O outro canal é um canal profissional, não tem nada a ver com conteúdo espírita, mas e às vezes as pessoas vão para lá, começam a colocar certos comentários, né? Então é importante avisar isso aqui. O canal espírita é esse aqui, né? Então aqui são todos muito bem-vindos para o estudo da doutrina espírita. Terça-feira nós estudamos Cartas de Paulo, quarta-feira nós estudamos o Evangelho de João e quinta-feira é o dia da série André Luiz. Nós estamos estudando o livro Nosso Lar. Semana passada tivemos aí um encontro com o Renato Prieto, ele anunciou Nosso Lar 2 nos cinemas, né? Foi muito bom, né? Um encontro maravilhoso, mas hoje a gente retorna aqui para a obra. Capítulo 38, o caso Tobias. Mas antes disso eu quero cumprimentar quem está chegando aqui, quem entrou mais cedo. A primeira a entrar foi a Maria Cirlei Cavalcante, de São Carlos, a Carmen Viviane, Alice Silvina, Thelma Silva, a Silvia Pereira, a Francisca Cesarini, Maria Ivane, a Silvia Marque, a Tânia Veloso de Freitas, a Selma Lúcia Davi, Marley Martelli, Raimundinha Espíndola, Patrícia Villemar, né? A Patrícia de Villemor. Patrícia de Villemor. A Patrícia está falando da Argentina. Né? Buenas noches, Patrícia, seja bem-vinda. A Luciana Libera, a Cláudia Saus, a Ana Maria de Jesus, a Ana Carolina Martins, Cristina Cunningham, Andréa Poça, Alcione Praeiro, a Regina Evaldi, a Tatiana Souza, a Maria Geralda Ferreira, a Vera Bragança e todos que estão chegando aí aos pouquinhos, né, no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Bom, a Simone de Mello está falando de Miami. Ah, Simone, que coisa boa. Um abraço forte a todos as amigas e amigos aí do Movimento Espírita de Miami. Né? Que alegria. Vamos lá, então. Então, quem está acompanhando, abre aí o seu livro Nosso Lar, no capítulo 38. O caso Tobias. Caso Tobias. A Paula Casale. Ah, buonasera. A Paula Casale está falando da Itália. Que maravilha, hein, gente? Olha que alegria. Que alegria esse pessoal aí de vários países acompanhando aqui, que sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, né? É uma alegria para todos nós. Bom, vamos para o caso Tobias? O caso Tobias é um caso impressionante, muito interessante, e antes de eu começar a ler o capítulo, eu preciso fazer uma observação, né? Essa obra foi psicografada na década de 40. Importante a gente entender isso, né? Década de 40. Finalzinho ali da década de 30, início da década de 40. Começa a série André Luiz. Então, o que vai ser tratado aqui é bem desafiador para aquela época. Hoje, com o progresso, com a mudança dos costumes sociais, já não é um caso assim tão extraordinário, né? Embora seja desafiador. Mas naquela época, década de 40, era um capítulo assim bem instigante para os costumes daquela época, né? Então vamos lá, caso Tobias.
No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Findo o serviço, ao entardecer, de vez que outros se incumbiram da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele. O Tobias, aquele companheiro lá das câmaras de retificação, que acolheu André Luiz, deu a oportunidade dele trabalhar o primeiro dia dele, ajeitou tudo, e André Luiz fez aquele plantão de 24 horas, estão lembrados? Pois é, agora ele vai conhecer a casa do Tobias. Né? E o André Luiz está dizendo que foi levado fraternalmente à residência do Tobias, e onde me aguardavam belos momentos de alegria e de aprendizado. Veja, alegria e aprendizado. E aqui mais um elemento. Mais um elemento. Eu não sei se vocês perceberam, mas se não perceberam, é importante perceber agora. É muito importante perceber isso. Até agora, todos os encontros de André Luiz, todos os diálogos de André Luiz, tudo que ele está aprendendo tem a ver com a situação particular do próprio André Luiz. Tem a ver com a situação particular dele. Nós sabemos que André Luiz deixou, segundo a narrativa aqui do livro, não é? André Luiz deixou a esposa e os filhos. 8 anos no umbral. E ele não sabe o que aconteceu, né? Ele acredita que tudo está igual, que não houve nenhuma alteração, que não sucedeu nenhuma mudança. Então, André Luiz ainda está nesse clima de ilusão. E vejam, todas as situações que ele tem acesso, todas as conversas, tudo está representando uma preparação da vida para uma grande e intensa experiência pessoal que ele vai viver. Nós vamos chegar lá. Tem que ter paciência. Mas é importante perceber como que a nossa vida é conduzida. Mesmo as lições dolorosas, mesmo a dor é transformadora. A dor é transformadora. A dor traz lições valiosas para o espírito. Mesmo quando nós estamos sofrendo muito aqui na encarnação, atravessando experiências dolorosas, difíceis, desafiadoras, as lições são precisas. Precisas. A evolução é uma escola. É uma escola. Então, qual a lição que nós tiramos aqui? O que está acontecendo na sua vida, nesse momento, o que você está vivendo, tem um sentido pedagógico, por mais doloroso que seja o processo. Então, isso é importante. Para a gente tirar de vez essa ideia de que a nossa evolução está se dando ao acaso, de que a nossa evolução está se dando ao Deus dará. Não. Não. A providência divina está lá no livro A Gênese, capítulo 2. Está lá no livro A Gênese, de Kardec, capítulo 2. Deus, a providência divina. A providência divina inclui os mínimos aspectos da nossa existência. Agora veja, a cada segundo você está tomando decisões. A cada segundo você está fazendo escolhas. A cada segundo. Portanto, você
você pode estar agravando ou amenizando o seu quadro. Você pode estar agravando ou amenizando. Mas uma coisa é certa, a cada segundo você está decidindo. E Deus também. E Deus também. É um jogo de xadrez. Você mexe a peça, Deus mexe a dele. Você mexe um, ele mexe. É um xadrez. E por que eu digo xadrez? Porque não tem mágica. Não tem solução mágica. Não tem solução que cai do céu com papelzinho de presente, lacinho vermelho. Não. Deus está construindo a solução com você. Com a sua participação. E cada decisão que você toma pode agravar ou amenizar o seu quadro kármico. É isso. Se você está tomando decisões adequadas, se você tem resiliência, obediência, se você tem confiança em Deus, se você aprende a decidir o melhor, você mexe as peças e Deus mexe as deles, mas não fica esperando milagre caindo do céu. Não fica esperando soluções com estalar de dedo, porque isso não vai vir. Isso é importante. É importante. Então, a cada segundo você está tomando uma decisão que pode mudar tudo. Você pode tomar uma péssima decisão hoje que compromete toda a sua encarnação. Agora, você pode tomar uma excelente decisão hoje que vai amenizar todo o quadro da sua vida. E o Criador está ali, ó, segundo a segundo, interagindo com você. Interagindo. Diretamente e através dos prepostos do Criador, que são os espíritos, inclusive os espíritos que dirigem nossa evolução nos mundos celestes. Porque há espíritos nos mundos celestes dirigindo a nossa evolução. Se você tem qualquer dúvida a respeito disso, então leia o primeiro capítulo do livro Ave Cristo. Leia o primeiro capítulo do livro Ave Cristo. Você vai entender o que eu estou falando. Então, a sua evolução não está sem problema. Não está o Deus dará, não. Não acha que a sua vida está correndo solta porque não está. Só que cada decisão que você toma impacta. Impacta. E aqui está impactando. Então, veja, André Luiz está tomando boas decisões. Ele está tomando boas decisões. André Luiz resolveu investir no trabalho, na transformação moral, no aprendizado. Então, ele está recebendo. Ele está recebendo indiretas. Indiretas, uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Ele não está ouvindo, ele não está entendendo, mas está recebendo. Mas está recebendo. Não é? Então, esse é o ponto. Tudo que está chegando aqui, tudo que está chegando para ele é para tratar do problema que ele vai enfrentar quando ele for visitar a família. Quando ele for visitar a família dele, ele vai tomar um choque. Vai ser a experiência mais dolorosa e desafiadora da vida dele. E ele está sendo preparado para isso. Ele está sendo preparado para isso. Não é? Então, veja, nós estamos aqui estudando o nosso lar, não é para fazer uma brincadeira intelectual. Isso aqui não é um jogral intelectual. Sabe Deus para que você está sendo preparado. Você não sabe. Você está estudando coisas aqui e você não sabe por que você está sendo preparado. É?
Então é importante eu dizer isso. Todos nós aqui. Todos nós. Não é? Isso aqui não é um jogral de palavrinhas, de ficar brincando de intelectual. Não. Isso aqui é um estudo em que nós estamos recolhendo elementos para viver situações que nós não sabemos quais serão. Nós não sabemos quais serão essas situações, mas você vai estar preparado para elas. Você tem certeza disso. Tenha certeza disso. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, é dessa maneira que nós conduzimos os estudos aqui no canal Espiritualidade e Vida. Então, muito importante. Muito importante isso. Então, aqui, André Luiz vai ser preparado, porque qual é o perfil de personalidade do André Luiz aqui do livro? Eu não estou falando do André Luiz hoje, gente, porque isso nós temos que entender, né? Já se passaram quase 100 anos, então o André Luiz já tem, já avançou. Não fica achando que o André Luiz hoje é esse André Luiz aqui do livro, não, pelo amor de Deus. Você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Não é? Então, nós estamos falando do André Luiz nessa época, aqui. E a história aqui está mudada, né? A história aqui está mudada. Porque, na verdade, muitos desses fatos aqui aconteceram numa encarnação anterior do André Luiz. Eles misturaram os fatos para ele não ser reconhecido. Ok? O André Luiz já está muito à frente disso. Mas nessa época aqui, quais eram os traços de personalidade de André Luiz? Possessivo, ciumento, arrogante, egoísta. Esses eram os traços. Possessivo, ciumento, arrogante, egoísta. Perceberam? Então nós temos aqui um homem do início do século XX, possessivo, machista, ciumento. E vocês vão ver que lição que ele vai receber aqui. Que lição ele vai receber aqui. Agora, a questão é o seguinte. A questão é o seguinte. O André Luiz já aprendeu a lição dele. A pergunta é, e nós? Aprenderemos a nossa? E nós? Apegado, exatamente, Maria Cirlei. Apegado, apegado. Ele aprendeu a lição dele. E nós? Aprendemos a nossa? Então vamos lá. Então, lições. Vamos lá. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras. Uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela irmã. Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Não vejo. Bom, vamos ver essa história aqui. Tem a Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação
e no conteúdo espiritual. Então, Tobias levou o André Luiz para a biblioteca dele, para a biblioteca na casa. E o André Luiz ficou impressionado com a qualidade da encadernação dos livros e do conteúdo espiritual. Por quê? Porque existe literatura no mundo espiritual. Existe literatura no mundo espiritual, especialmente na colônia Nosso Lar, que é uma colônia que está próxima da Terra, é uma colônia de transição. Ela guarda muito ainda os costumes dos encarnados, está próximo da Terra, não é? Reunidos, então eles se reuniram lá na biblioteca. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em Nosso Lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Olha que bonito. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Olha que bonito, né? Cada casa tinha um jardim específico para ficar aquela variedade, né? Imagina um bairro da colônia, que coisa linda, né? Cada casa um tipo de flor, fica aquela coisa florida, né? Parecendo a Alhambra, né? A Alhambra lá em São Paulo. Parecendo também a Holanda, né? Que tem vários lugares assim também. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo. Olha que bonito, né? Então devia ter alguma coisa lá parecendo com um bambu asiático, que eu acho maravilhoso, né? Para mim é um dos meus preferidos, né? Os bambus novos, parecendo aqueles filmes de meditação, né? Da China, do Tibete, né? O bambu asiático. Olha que lindo. Bambu ainda novo, apresentando no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas à guisa de enormes laços floridos na verde cabeleira das árvores, formando gracioso teto. Então, fazia igual tem na saída do aeroporto de Salvador, né? Na saída do aeroporto de Salvador tem esses bambus assim que se encontram e formam como se fosse um túnel, assim, a coisa mais linda do mundo, né? Muito bonita aquela saída do aeroporto de Salvador. Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamava-se a atmosfera de inebriante perfume. E essas flores exalavam perfume. Imagina que coisa maravilhosa, que delícia, né? Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração. Veja, eles estão no Ministério da Regeneração. O Ministério da Regeneração é como se fosse uma região da colônia. Igual você tem na sua cidade aí, região sul, norte, nordeste, sudeste, noroeste, não é? Leste. Cada ministério aqui de Nosso Lar é como se fosse uma região. E ele está na região do Ministério da Regeneração. Então, veja que interessante. As pessoas aqui na colônia moram perto do trabalho para evitar deslocamentos desnecessários. Então, é uma cidade planejada. É uma cidade organizada. Então, eles estavam lá, comentando sobre as belezas, quando Luciana nos chamou ao interior para leve refeição. Encantado com um ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente: o meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério.
e talvez desconheçam o meu caso familiar. Agora vai entrar no assunto. Prepara. Prepara. Agora vai entrar no assunto. Então, vamos lá. Sorriam, ao mesmo tempo, as duas senhoras. E observando minha silenciosa interpelação, o dono da casa continuou. Aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado 2 vezes. Tocou no assunto. Tocou no assunto. Agora vai, como diz a Viviane aí, né, Viviane? Vai cutucar fundo, né, Viviane? É isso aí. Vai tocar no assunto. E indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto de bom humor. Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Estavam as 2 esposas ali. Ah, sim! Murmurei extremamente confundido. Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra? Isso mesmo, respondeu tranquilo. Nesse ínterim, a senhora Hilda tomou a palavra, dirigindo-se a mim. André Luiz ficou assim, né? Deve ter dado aquela dor lá dentro dele. Ele falou, ai. Ai. É quase o gato subiu no telhado. O gato subiu no telhado. Ele deve ter passado um filme na mente dele. E ele deve ter pensado assim, o que está acontecendo com a esposa que eu deixei na terra? Ai, 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 ai. A senhora Hilda tomou a palavra e, dirigindo-se a mim, desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado. Quando nos encontramos com alguma visita recém-chegada da terra. Pois não será motivo de júbilo, aduziu Tobias bem-humorado. Vencer o monstro do ciúme inferior? Conquistando, pelo menos, alguma expressão de fraternidade real? Tocou no assunto. Pois não será motivo de júbilo vencer o monstro do ciúme inferior? Conquistando, pelo menos, alguma expressão de fraternidade real? De fato, objerei, o problema interessa profundamente a todos nós. Aí ele já está... Olha o que o André Luiz falou. De fato, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Condenar? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei, com interesse,
a passagem evangélica em que o mestre nos promete a vida dos anjos, quando se referiu ao casamento na eternidade. Aí o Tobias fala com ele. Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim na esfera dos homens desencarnados. Olha a lição. André, mas nosso lar não é a esfera dos anjos. Não é. Não é. Mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Agora o André Luiz está desconfortável. Agora ele está desconfortável. Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente. Reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Não há? Entre os animais e nós não tem? Não tem uma série? Acha que um peixe no rio tem a mesma evolução que você? Agora o cachorrinho, o pet que você tem em casa, tem a mesma evolução do peixe? Não, né? Então tem uma gradação aí, não tem? Assim também entre nós outros. O caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. O que está dizendo? André, nós estamos no meio do caminho. Tenha calma. Nós estamos no meio do caminho. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Percebeu? Quer dizer, nós não alcançamos ainda nem fraternidade. Nem fraternidade nós conquistamos ainda. E já queremos almejar conviver com anjos? É que eu falo. Então, as pessoas têm uma ideia de que na Terra está cheio de anjo. Não está, gente. Vamos tirar essa ilusão. Tirar essa ilusão. Nós estamos na metade do caminho. Claro que existem caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, o supremo esforço da vontade. Mas a maioria não prescinde de pontes ou do socorro de guardiões caridosos. Socorro de guardiães caridosos. O que o Tobias está falando, gente? Vai chegar lá. Guardiães caridosos. Fecha aqui, filho. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas. E essa união ninguém pode quebrantar. O verdadeiro casamento é de almas. Então, o que Tobias está tentando dizer para André Luiz? Qual que é a indireta que o Tobias está dando aqui? Antes, vamos dar um abraço aqui para a nossa querida Elza Rossi.
nossa amiga querida, que está falando de Londres. Então, olha, o que o Tobias está dizendo? Olha, meu amigo, muitas vezes a pessoa da Terra precisa de guardiães, precisa de proteção. O que o Tobias está jogando em direta, gente? Começa a pensar que talvez a sua esposa que ficou na Terra precise de um guardião, de alguém para ajudá-la, de alguém para seguir com ela. Abre o seu coração. É isso. Só que ele não vai entender. Por enquanto, ele não está entendendo. Mas é isso. Ele está sendo preparado para entender essa realidade. E o que o Tobias está falando? André, o casamento verdadeiro é de almas. Agora, na encarnação, pode acontecer muita coisa, meu filho. Muita coisa. Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando. Convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia da nossa Hilda. Olha. Então aqui a Luciana dizendo, ó, o exemplo de renúncia de amor é da Hilda. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou, calem-se. Nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumariar nossa história a fim de que o hóspede conheça meu doloroso aprendizado. Olha isso. A fim de que o hóspede conheça meu doloroso aprendizado. E continuou depois de fixar um gesto de narrador amável. Tobias e eu nos casamos na Terra, quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Então, Tobias e a Hilda casaram primeiro. Em virtude de afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. Então, veja, era um casamento de afinidade, de amor. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Então, veja. O Tobias e a Hilda se casaram por amor, por afinidade espiritual. Tiveram 2 filhos. Né? Mas no momento do nascimento do segundo filho, a senhora Hilda desencarna. Desencanou. Ficou o Tobias, viúvo, com 2 filhos. 2 filhos. E agora? Né? E agora? É? Nosso tormento foi, então, indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Então, ficou ela no mundo espiritual angustiada e ele chorando, sofrendo, viúvo, com 2 filhos, sozinho. E o André está ouvindo a história. André Luiz está ouvindo a história. Imagina agora a amargura que está tomando conta do coração do André Luiz. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Olha, Dona Hilda falando que ela ficou no umbral.
não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Então, o que aconteceu? A Hilda estava presa ao lar. E os amigos espirituais orientando ela pela intuição. Vem, minha filha. Desapega. Desapega. Vem. E ela não conseguia. Olha o que ela vai dizer. Eu queria lutar como a galinha ao lado dos pintinhos. Reconhecia que o marido necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Então ela estava vendo que o marido precisava de ajuda e que os filhos precisavam de uma figura materna. Mas ela estava desencanada. E apegada. E querendo dominar o lar. Dominar. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças. E a cozinheira apenas fingia dedicação. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Então, o Tobias parecia ser uma pessoa de recursos, tinha lá a cozinheira, tinha duas pessoas para ajudar, mas todas descomprometidas, irresponsáveis. Não pôde Tobias adiar a solução justa. E decorrido um ano, ele ficou um ano viúvo. Um ano da nova situação, desposou Luciano, contrariando meus caprichos. Ah, se soubesse como me revoltei. Ela ficou revoltada. O que ela está descrevendo aqui? A senhora Hilda está descrevendo os sentimentos que André Luiz vai experimentar. Porque a gente não aprende apenas com as próprias experiências. A gente deveria também aprender com a experiência dos outros. A gente deveria olhar para o lado, para as experiências que as pessoas estão vivendo e aprender. Porque a experiência que você está vendo hoje, o outro passar, pode ser a experiência que você vai passar amanhã. Você acha que é só com o outro. Ah, coitado do outro. Olha lá o que ele está vivendo. Mal sabe você que o próximo é você. E depois a gente diz, eu não sei o que fazer. Sabe, você não viu? Você não viu o outro passando? Você não viu o outro vivendo aquela experiência? Você não viu o outro superando e aprendendo? E por que você não aprendeu com a experiência do outro? Bom, então aqui Dona Hilda está falando. Dona Hilda está preparando André Luiz, está dizendo, olha, me revoltei. Semelhava-me a uma loba ferida. Ela virou um bicho, uma loba. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Então, o que ela está dizendo aqui? Ela se tornou uma obsessora, cujo objetivo era desencarnar a moça que se casou com o marido viúvo.
Virou uma obsessora. Virou uma obsessora. Então, gente, agora eu vou trazer uma reflexão aqui. Presta atenção agora, pessoal. Presta atenção que eu vou falar uma coisa séria aqui agora. Onde que a dona Hilda está? Na própria casa dela. Na própria casa dela. E por que ela diz que viveu experiências dolorosas no umbral? Porque o umbral começa na crosta planetária. O umbral começa na crosta planetária. E a qualidade da experiência que você vive no umbral depende da sua atitude, não do lugar. A senhora Hilda estava no umbral. Qual umbral? A própria casa dela. Por quê? Porque ela se tornou uma obsessora dentro da própria casa. Antes ela era esposa e mãe. Agora ela é uma obsessora. Perceberam? Perceberam? Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Porque às vezes a gente fica com fantasia. Ai, eu morro de medo de desencarnar e ir para o umbral. Mas será que você já não está no umbral? A pergunta é, será que você já não está no umbral? Porque a pergunta que a gente tem que se fazer é, quando eu desencarnar, será que eu vou sair do umbral que eu já estou? Será que quando eu desencarnar, eu vou sair do umbral que eu já estou nele? Um umbral feito de egoísmo, um umbral feito de maldade, um umbral feito de inveja, um umbral feito de maledicência, um umbral feito de egoísmo, um umbral feito de orgulho. Perceberam? Então a gente fica imaginando, o umbral é uma caverna que tem em algum lugar. Não, ela estava dentro da própria casa dela. A casa que ela sempre viveu. E se você perguntasse, onde que está a senhora Hilda? Está no umbral. Qual região do umbral? A casa dela. Compreenderam? Compreenderam a sutileza, a profundidade disso? A profundidade disso? Agora, a pergunta é a seguinte. A pergunta para nós aqui. Porque é muito fácil a gente falar da senhora Hilda. É muito fácil a gente analisar a vida dos outros e não pensar na nossa. A pergunta de hoje é, a sua casa hoje, o seu lar hoje, é um umbral? Você transformou sua casa hoje, o seu lar, onde você está aí agora assistindo essa live, é um umbral? Será? Que tipo de sentimentos tem aí no seu lar? Que tipo de pensamento que tem aí dentro da sua casa? Que tipo de atitude você alimenta aí dentro de casa, dentro da sua casa? Como que você conversa? O que você pensa? Quais são os seus sentimentos? Perceberam?
Então, gente, é o seguinte. Na verdade, o umbral está dentro da gente. E o céu também. O céu está dentro de você, o inferno também. Também. Quem carrega o inferno dentro de si, em todo lugar que essa pessoa vai, ela leva o inferno com ela. Quem carrega o céu dentro do coração, em qualquer lugar que essa pessoa vai, ela leva o céu com ela. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, o que acontece? Nós temos pessoa que ela tem tanto inferno dentro dela que ela vai para a casa espírita e ela leva o inferno para a casa espírita. Ela vai para a igreja, ela leva o inferno para a igreja. Ela vai para o templo evangélico, ela leva o inferno para o templo evangélico. Porque o inferno está dentro dela. Aí ela sai do grupo espírita, vai para casa e leva o inferno para dentro do lar. Aí ela sai de casa, vai para o trabalho, ela leva o inferno para o ambiente de trabalho. Aí ela sai no condomínio dela, desce e leva o inferno para o condomínio onde ela mora. Aí ela vai para a rua comprar um pão, ela leva o inferno para a padaria. E aí? Então, a senhora Hilda se transformou numa obsessora que estava trabalhando para a desencarnação da Luciana, que havia se casado com Tobias, com o viúvo. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Olha que coisa linda. Quem foi visitar a senhora Hilda na casa da senhora Hilda, que havia se transformado no inferno? A avó materna. A mãe da mãe dela. A mãe da mãe dela. A avó materna foi lá visitar. Foi lá visitar. Chegou ela como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa. A vozinha chegou como quem... Oh, minha neta, vim te visitar. Como é que você tá? Como quem nada desejava. E o resto dessa história nós vamos ler semana que vem. Então, eu termino aqui. Nós vamos continuar essa história daqui. Cenas dos próximos capítulos, quinta-feira que vem. Eu aguardo todo mundo aqui. Mas vamos pensar todos nós nisso. Vamos pensar. Vamos pensar nisso. Semana que vem a gente prossegue daqui e vamos verificar o que a avó materna da senhora Hilda veio trazer de sabedoria e amor para a neta. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Estou saindo aqui porque eu tenho que ir para a live do outro canal, né? O canal Odisseia, que é um canal profissional, não tem conteúdo religioso, né? E a live lá começa às 20 horas. Um abraço para todos, fiquem com Deus. Até semana que vem, um final de semana abençoado para todos. Fiquem com Deus.